SCTP Engenharia. Sejam todos muito bem-vindos à segunda jornada das estruturas concreto armado, um evento no qual a gente vai estar falando sobre concepção, dimensionamento e análise das estruturas em concreto armado. E nesta terceira aula a gente vai estar falando sobre compatibilização de projetos. Anteriormente, nas primeiras aulas, a gente viu os caminhos das pedras, um processo de dimensionamento das estruturas, uma análise, preliminar. E agora a gente vai começar a verificar como as outras disciplinas dos projetos podem interferir no nosso dimensionamento também. Então, como aí na figura, a gente tem a estrutura em concreto armado já fixada e também as instalações de água fria, água quente, água pluvial, esgoto sanitário e também instalações elétricas dentro deste mesmo projeto. Então a gente vai estar verificando, após o lançamento isolado de cada disciplina, como elas se interagem dentro de um projeto global, um projeto macro, beleza? Então, agora, nesta aula, a gente vai começar então a visualizar os tipos de interferência que a gente tem com esses lançamentos e como a gente pode fazer os procedimentos para resolver cada um destes problemas, beleza? Gostaria de agradecer muito a participação de todos, tá muito bacana, gente. Gostaria que vocês continuassem com os comentários aí no nosso blog, para a gente poder interagir mais com vocês e respondendo todas as dúvidas, todas as perguntas aí, beleza? Então vamos começar a analisar essa estrutura. Então, temos aqui o projeto aberto com as disciplinas. É um projeto de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos, mais ou menos uns 240 metros quadrados construídos. Neste projeto, então, tem as disciplinas do estrutural, instalações hidrossanitárias e também instalações elétricas. Quando a gente analisa, então, a compatibilização, vai ser, dentro de um empreendimento, dentro de um projeto macro, a contemplação que pode ter de várias análises de vários projetistas. Então, no caso aqui, você pode ter, através de um cliente, uma proposta de execução de vários projetos. Então, esse cliente vai chegar com um sonho para você de construção de uma residência e ele vai te perguntar se você vai conseguir resolver todos os problemas referentes, então, à execução dos projetos, se o sonho dele pode ser realizado. Existem projetistas que trabalham somente com o estrutural, que trabalham somente com os complementares, ou também tem as pessoas que fazem, além do estrutural, os complementares também. Então, se você falar, eu só trabalho com o projeto estrutural, ou eu só trabalho com os projetos complementares, pode ser que esse cliente veja num concorrente a oportunidade de estar executando todos aqueles projetos. Beleza? Então, às vezes você pode perder uma oportunidade de ganhar um cliente, ganhar um projeto, por não estar executando todos esses projetos. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Beleza? A gente conhece profissionais que trabalham com todos os projetos. Tem profissionais também que trabalham somente com uma determinada disciplina. Isso vai de cada um, sem problemas. Beleza? Então, pessoal, quando a gente pensa nessa compatibilização, então é resolver todos os problemas de interferência que podem estar surgindo na edificação. Eu vou estar aqui no lançamento das estruturas, eu estou aqui com o projeto hidrossanitário aberto, trabalhando aqui no QI Builder 2020. Se eu venho no lançamento das instalações, o que vai acontecer? O projeto, durante o meu lançamento, ele não vai me mostrar aonde estão os elementos estruturais da edificação. Então, eu vou fazer o lançamento aqui com base nos ambientes. Eu tenho aqui um banheiro, vou fazer o lançamento de água fria e água quente das colunas, com todos os seus acessórios, e também dos pontos de utilização, como lavatório, vaso sanitário, chuveiro, dentre outros. Isso eu vou fazer para todos os ambientes
onde tenha a necessidade de fazer essas instalações de pontos de consumo de água, cozinha e área de serviço também, além das áreas externas. E para o sanitário, a gente vai fazer o lançamento de tubulações, de caixas, de todos os dispositivos necessários para a coleta de água servida e disposição em itens até chegar no esgotamento público, no coletor público, até onde tem a coleta, então, referente ao esgotamento total da edificação. Então, quando a gente faz esse lançamento, a gente não tem noção de onde estão, às vezes, os elementos estruturais. Por isso que eu falei anteriormente que você pode executar somente o estrutural ou somente o hidrossanitário, mas se você fizer a execução de todo o projeto, você já vai saber aonde eu vou lançar tal tubulação, aonde eu tenho um pilar ou uma viga passando que não dá para lançar, onde fica inviável o lançamento. Então a gente tem que analisar essas premissas, né, para verificar o tipo de interferência que teremos. Então quando a gente volta aqui no 3D, eu começo a verificar então, se eu pegar aqui com base na minha área de serviço, que é o meu primeiro pavimento aqui, vamos voltar aqui na planta, eu tenho então a área de serviço com tanque e máquina de lavar roupas, e aqui tem um shaft também para a passagem do tubo de queda e coluna de ventilação. Então, quando a gente analisa no 3D, fizemos o lançamento aqui, tanto de água fria quanto de água quente, e também das instalações elétricas, eu vejo que tem vários tipos de interferência aqui. Então, é tubulação de esgoto passando por dentro de uma viga, tubulação de água fria com interferência aqui na tubulação de esgoto. Eu tenho problema de interferência do conduto das instalações elétricas passando dentro de um pilar, beleza? Então, quando a gente faz os projetos isoladamente, eu vou fazer o lançamento e na minha concepção ali isolada de cada disciplina está correto. Mas quando a gente vai unir todas as disciplinas do projeto, é aí que a gente vai verificar os problemas que estarão acontecendo, que estarão ocorrendo. Quando a gente fala então de compatibilização de projetos, a gente está pensando então em uma ferramenta, em uma análise no qual eu consiga detectar todas as interferências que possam estar acontecendo no meu projeto macro, quando eu estou unindo todas essas disciplinas, estrutural, hidrossanitário e elétrico. E por que a gente tem que fazer essa detecção das interferências? Porque aí eu começo a aperfeiçoar o desenvolvimento do meu produto final. Nesse aperfeiçoamento, eu estou pensando da seguinte forma: eu estou detectando todas as interferências ainda na minha fase de planejamento, na minha fase de execução dos projetos, para que quando os meus projetos forem para a obra, para serem executados, esse tipo de situação não vai ocorrer. Porque indo para a obra e executando com interferência, a gente tem retrabalho, a gente tem um aumento do tempo de execução das atividades para a correção desses problemas, a gente tem desperdício de material e com isso a obra vai aumentando o seu valor, beleza? E a nossa credibilidade também vai diminuindo, porque a gente está fazendo a concepção do projeto. Deixa eu voltar aqui um pouco. A gente fez a concepção do projeto, não verificou as interferências e o projeto foi a campo com vários problemas. Então, os profissionais não vão conseguir executar em campo. Esse projeto vai sofrer novas revisões até adequar, até terminar todas as interferências que aconteceram. Quando a gente tem aqui, deixa eu tirar essa parte aqui da fiação elétrica, só para deixar o projeto um pouco mais limpo, aí a gente já consegue visualizar melhor. Vou tirar também a instalação aqui, desculpa, o concreto armado. Opa, agora sim. Então fica melhor a minha visualização. Então aqui dentro do projeto hidrossanitário,
Eu tenho todo o lançamento aqui de água fria, água quente, as colunas de ventilação, tubo de queda, as tubulações de esgoto sanitário e também de água pluvial. Em alguns pontos, ela está passando dentro de shaft, onde era possível, e em outros pontos, ela passa, as tubulações passam dentro da alvenaria e em alguns pontos dentro do elemento estrutural também. Então, tem pontos, tem casos onde a gente não consegue tirar essas interferências. Então, às vezes, uma coluna de água vai ter que passar por dentro de uma viga se eu não tenho um determinado ponto com shaft ali para fazer a alimentação dos meus elementos. Aí não tem como. Então, a gente tem que pensar nessa otimização do projeto visando o quê? Primeiro, tirar todas as interferências possíveis do projeto, ok? E nos pontos onde a gente não consegue tirar essa interferência, a gente conseguir dar uma adequação viável, tanto em termos de dimensionamento quanto economicamente, para o projeto, ok? Quando a gente analisa aqui, agora deixa eu voltar a estrutura aqui, em alguns pontos eu não vou conseguir, por exemplo, passar, eu tenho que descer a coluna de abastecimento de água aqui da cozinha, eu tenho que passar dentro de uma viga. Isso aqui eu não vou conseguir retirar porque eu preciso ter essa prumada, então, referente à passagem de água desde o meu reservatório, lá do barrilete, até chegar no ponto de alimentação que é a cozinha. Essa tubulação de ventilação aqui do esgotamento sanitário, ela está passando dentro da minha viga baldrame, está passando aqui dentro da minha viga do segundo pavimento. Então, em alguns pontos eu não consigo retirar esses elementos, aí a gente tem que analisar o que a norma preconiza, então, quanto à passagem de tubulações ou aberturas dentro do meu elemento estrutural. Beleza? Então, quanto à abertura de passagem de furos ou aberturas, canalizações dentro de elementos em concreto armado, a NBR 6118, nos seus itens 13.2.5, 13.2.6 e 21.3, vai trazer então algumas considerações referentes então a essas intervenções que a gente vai fazer ou pode vir a fazer dentro do elemento estrutural. Então ela fala que, primeiro, esses itens têm por objetivo verificar os efeitos dos furos ou aberturas quanto à resistência e deformação do elemento estrutural. Então, quando a gente faz um furo ou uma abertura na alma de um elemento estrutural, no caso de uma viga, que é o nosso caso aqui, a gente tem que verificar qual será essa nova resistência e a deformação que o elemento vai estar sofrendo devido a essa diminuição, então, de concreto e às vezes até mesmo de aço ali naquela área no qual a gente vai estar passando, então, uma tubulação. Ela define furos como sendo os espaços de pequenas dimensões e aberturas aqueles espaços de dimensões maiores. Então a gente pode ter furos, aberturas, ou a gente pode fazer ter rebaixos no elemento estrutural, pensando então na passagem dessas tubulações. Quanto aos furos paralelos à altura da viga, ela fala que essas tubulações verticais não devem apresentar diâmetro superior a 1/3 da largura da viga na região desses furos. A distância mínima do furo à face próxima da viga deve ser de 5 centímetros ou 2 vezes o comprimento da armadura especificado. E quando a gente tiver vários furos, eles devem ser alinhados e espaçados no mínimo de 5 centímetros ou o valor do furo, mantendo pelo menos um estribo nesta região. Então aqui a gente tem a verificação então que essas condições elas devem ser atendidas se eu estiver passando um tubo então verticalmente ao meu elemento estrutural. Então se a gente pensar naquela questão referente à tubulação de ventilação e a tubulação de água passando naquela viga, eu tenho que atender
esses requisitos aqui de norma e fazer a verificação quanto à resistência e a deformação do meu elemento, ok? Ela fala ainda da distância mínima do furo à face mais próxima da viga, que deve ser de 5 centímetros ou 2 vezes o comprimento, e a seção remanescente concreta, desconsiderada essa área do furo da abertura, deverá ser verificada quanto à sua capacidade de resistência ao cisalhamento e à flexão também. Okay? E quanto à análise dos furos passando horizontalmente no meu elemento estrutural, esses furos devem ser posicionados então na zona de tração do elemento e a uma distância mínima do apoio equivalente a 2 vezes a altura da viga, 2H, dimensões máximas do furo de 12 centímetros ou altura dividido por 3, a distância entre os furos no mesmo vão de no mínimo 2 vezes a altura e deve ter um cobrimento suficiente e não seccionamento das armaduras. Então eu tenho que respeitar essas considerações para a passagem das tubulações, tanto na vertical quanto na horizontal, no meu elemento estrutural. Então, pessoal, analisando aqui com base então nas considerações da norma, a gente tem que verificar então a passagem dessas tubulações horizontais e verticais no nosso elemento estrutural. Então deve ser verificada não somente lançado no projeto hidráulico e exportado para execução em campo, mas deve ser verificada então a interferência desta tubulação com o meu elemento estrutural. Então, pensando, tem que respeitar a interferência da água fria passando pela viga, da tubulação de ventilação passando pela viga também. Se a gente pensar mais aqui abaixo, deixa eu girar meu elemento aqui e pegar um determinado ponto. Por exemplo, aqui eu estou considerando que a viga pode estar passando pelo meu elemento. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com o que foi lançado em campo. Isso aqui é só para vocês verificarem as possibilidades, então, que a gente tem de interferência dos elementos dentro de um projeto. Aqui é claro que a gente, no projeto estrutural, coloca o nível das vigas baldrame 20, 25 centímetros abaixo do nível de projeto, porque a gente consegue colocar uma alvenaria de embasamento aqui em cima. Vai ser uma alvenaria reforçada para nos possibilitar, então, a passagem das tubulações sem ter que acontecer algum tipo de interferência no elemento estrutural. Então, quando eu passo as instalações, eu não estarei atingindo o meu elemento estrutural. Por exemplo, nas instalações aqui, onde a gente tem passagem de tubulação pela cozinha, pela área de serviço, essa tubulação que vai descer aqui, ela não vai estar atingindo o meu elemento estrutural. Por quê? A viga baldrame ela vai estar mais rebaixada, ok? O nível dela vai estar mais abaixo. A gente vai fazer essa alvenaria de embasamento com 2 fiadas de tijolos para garantir então que eu faça o posicionamento da minha tubulação de esgotamento sanitário sem que a mesma interfira com o meu elemento estrutural. E aqui também, referente a esses posicionamentos aqui de água fria com esgotamento sanitário, no posicionamento da saída aqui, posso ter um sifão aqui juntamente com um joelho, para verificar então essa saída da água servida aqui. Neste caso, eu tenho que verificar o posicionamento, a altura estabelecida do meu elemento para a saída aqui e também verificar, elevar essa altura da tubulação de água fria passando pelo meu elemento. Porque se a gente verifica pelo projeto, aqui está normal. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, este corte C4. Quando eu abro o meu corte C4 aqui, a minha tubulação está passando aqui conforme o projeto. Então, desceu
a minha coluna d'água, que é a coluna número 4, beleza? Chegou aqui embaixo, eu estou passando a 80 centímetros a minha tubulação horizontal aqui, primeiro para abastecer a máquina de lavar e depois para abastecer o tanque de lavar roupas, beleza? Então aqui está o meu projeto hidráulico. Quando eu venho aqui analisando o meu projeto sanitário, a gente não tem um corte vertical aqui para mostrar o projeto hidrossanitário. Então, a gente faz a representação do projeto em planta baixa. Então, aqui eu tenho a saída do meu tanque, a saída da máquina de lavar roupas, com uma caixa sifonada aqui. Eu tenho a tubulação de ventilação e depois ela é conduzida para uma caixa de espuma. Beleza? Então, a gente faz o projeto, mas quando vai fazer a execução em obra, a gente pode ter esse tipo de problema se não for realizada a verificação então das interferências em projeto. Beleza? Agora eu vou habilitar aqui a instalação elétrica. Então aqui eu não estou com o projeto aqui aberto, eu consigo fazer essa representação do 3D, puxando o 3D elétrico para dentro do meu hidrossanitário, mas aqui na representação foram lançados então interruptores e pontos de tomada aqui para fornecimento de energia aqui em determinado ponto. Eu desabilitei o hidrossanitário aqui, tá, gente? Para facilitar a visualização. Só que, por exemplo, aqui eu estou descendo a minha energia desde uma caixa instalada aqui em cima no teto da laje. Eu desci então a um ponto aqui para passagem das instalações elétricas, com interruptor e ponto de tomada aqui embaixo na mesma aprumada. E depois, se eu puxo uma tubulação aqui para a lateral, fica inviável porque esse conduto vai estar passando dentro do meu pilar. Então, a gente tem que... Um momento. Opa. Porque eu cheguei bem no nível da laje. Deixa eu tirar aqui. Então, fica inviável a gente fazer essa visualização somente analisando os projetos em 2D. Então, é necessária a compatibilização desses projetos para a gente verificar. Eu tenho uma interferência aqui referente à instalação elétrica com a minha estrutura em concreto armado. Eu tenho interferência aqui, ó. Eu desci duas colunas aqui, uma de água quente e a outra de água fria para abastecer aqui o meu banheiro. Lembrando que, eu vou voltar aqui, eu estou nessa parte aqui, ó. Eu tenho um banheiro. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, instalação de água quente e de água fria. Ok? Só que quando a gente passa de um ponto para o outro, eu tenho então um problema aqui no qual o meu... Visualizei melhor. A minha tubulação de água quente e fria está passando dentro do pilar e a de elétrica também. Ok? Então a gente tem que visualizar essas situações para que o nosso dimensionamento e a nossa análise e a concepção do projeto estrutural não sofra interferência dos nossos elementos complementares, que também têm a sua importância, mas a gente consegue modificar então essas instalações. Então a gente consegue, às vezes, fica mais fácil mudar o direcionamento das tubulações aqui e condutos dentro dos projetos complementares do que ficar trabalhando com essas interferências dentro do projeto estrutural. Beleza, gente? Então a gente tem que fazer sempre essa análise referente a essa compatibilização ou as interferências que acontecem dentro do projeto para garantir um refinamento do nosso projeto final, do nosso produto final. Com isso, a gente vai estar agregando valor ao nosso projeto, mostrando então que o projeto foi todo revisado, foi todo visualizado em todas as suas disciplinas e qualquer tipo de interferência que a gente
encontre dentro do nosso projeto, a gente vai conseguir resolver, então, antes do projeto ir a campo. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui também que dentro do software a gente consegue verificar, então, as colisões que possam estar acontecendo dentro do nosso projeto. Então, a gente vem e pega o modelo nativo, que é o modelo que a gente está trabalhando no momento. Então, o meu modelo nativo é das instalações hidrossanitárias, que está aqui nessa parte, neste campo aqui. E eu consigo fazer essa verificação de interferências ou com o meu projeto elétrico ou então com as minhas estruturas de concreto armado. Então, eu consigo verificar aqui, ó, e selecionar no meu elemento. Eu quero verificar somente as tubulações de água fria e conexões que possam ter interferência com os meus elementos de concreto. Então, eu venho aqui, desabilito o restante, que eu não quero fazer essa verificação. Vamos tirar aqui do hidrossanitário também. Então, vou fazer verificação, ó, somente de água fria, de todos os componentes da minha instalação de água fria, com escada, fundação, laje, viga e pilar que possa estar ocorrendo. E peço para gerar. Então, ele vai fazer a verificação de todos os elementos e vai me trazer, então, a relação do que eu possa ter de interferência dentro do meu elemento. Então, aqui ele mostra uma série de problemas que eu tenho referente, então, a essas interferências ou colisões. Deixa eu só arredar isso aqui, que é chatinho de mover. Então, eu tenho aqui, ó, do meu modelo nativo, que é o que a gente está trabalhando aqui agora, com o meu modelo estrutural, eu tenho várias interferências e vou puxar uma aqui só para a gente analisar do que se trata. Então, aqui é uma colisão que eu tenho entre a água fria com uma viga. Aí aqui ele já localizou. Então, essa viga aqui que eu tenho a colisão, ok? Se eu mudar a visualização aqui, ele vai mostrar, ó, a minha colisão está aqui no meu barrilete, no qual eu tenho, então, colisão da passagem na vertical de tubulações de água fria e de água quente pela viga, ok? Então, aqui ele me mostra esse tipo de colisão. Então, essa é uma das colisões. Eu posso deixar, então, dentro desse problema aqui, referente a essa colisão, eu posso colocar um comentário e falar interferência. Vou colocar aqui como um falso positivo, que foi acusado pelo programa, só que a gente não vai fazer nenhuma verificação, porque nesse caso aqui eu vou deixar a instalação passando, cruzando o meu elemento estrutural, sim, por causa da coluna d'água que eu tenho ali naquele ponto. Então, interferência de um falso positivo, que ele acusou, mas eu não vou mexer. Aí eu coloco aqui, coluna de abastecimento. Vou colocar aqui do banheiro, primeiro pavimento. Pronto. Aí eu já deixo aqui, então, que esse problema aqui eu já visualizei. E vou fazendo isso para todos os outros problemas que o meu programa verificou. Faço isso não só para água fria, mas para todas as outras disciplinas também. E vou verificando item por item o que está com problema ou não. E em alguns pontos, se precisar de uma intervenção no meu projeto estrutural, a gente vai e coloca também um comentário aqui e manda, ou se for a gente mesmo que estiver executando o projeto, a gente vem, só coloca aqui para ser um lembrete para voltar no projeto lá estrutural e verificar então a análise dessa interferência, ou então a gente vai, e se estiver trabalhando, por exemplo, você é o responsável pelo projeto hidrossanitário e foi um outro profissional que fez o projeto estrutural, você vai e manda para ele e fala, ó, eu não consigo, de acordo com
o modelo que você concebeu aqui para o projeto estrutural, eu não tenho outro caminho para a passagem de uma determinada tubulação, a não ser que seja neste ponto. Aí pede ele para analisar, então, o dimensionamento estrutural daquele elemento, com base, então, na passagem da determinada tubulação naquele local. Beleza, gente? Gostaria de agradecer a todos vocês aí pela participação aí na nossa semana da Jornada das Estruturas. Agradecer também pelos comentários que estão aí no nosso blog, está muito bacana. Não deixem então de continuar comentando, não deixem de seguir as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, também no YouTube. Mais à frente a gente vai voltar a falar mais sobre as estruturas. Espero que tenham gostado. Valeu, gente, um forte abraço e até mais.